Você já ouviu falar de Sangar? Ele é mencionado em apenas um versículo na Bíblia, mas fez algo impressionante. Com uma vara simples usada para guiar bois, Sangar derrotou 600 inimigos filisteus e ajudou a salvar o povo de Israel. Parece uma história pequena, mas ela mostra como Deus usa pessoas comuns para realizar grandes coisas e proteger seu povo. Vamos descobrir mais sobre como Sangar, com coragem e fé, foi capaz de transformar uma ferramenta comum em um instrumento de vitória. Para entender a importância de Sangar na Bíblia, é fundamental conhecer o período dos juízes e como as tribos de Israel viviam naquela época. Após a morte de Josué, o sucessor de Moisés, as tribos de Israel se estabeleceram na Terra Prometida, mas não tinham mais um líder central para guiá-las e mantê-las unidas. Cada tribo vivia em sua própria região, seguindo seus costumes e tradições, mas muitas vezes se afastando dos ensinamentos de Deus. Esse tempo ficou marcado pela desordem, pois, sem uma liderança forte, cada tribo fazia o que achava melhor. A Bíblia descreve essa situação em Juízes 21:25, dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso significa que, em vez de seguir as leis e orientações que Deus havia dado por meio de Moisés, as tribos começaram a tomar decisões por conta própria, o que muitas vezes levava ao pecado e à desobediência. Por causa dessa desunião e falta de obediência, Israel se tornava um alvo fácil para as nações inimigas que viviam ao redor. Uma dessas nações eram os filisteus, um povo que tinha uma vantagem significativa em relação a Israel. Os filisteus eram bem organizados e possuíam armas feitas de ferro, algo que as tribos israelitas não tinham. Isso fazia com que, toda vez que os filisteus atacavam, o povo de Israel se sentisse em desvantagem e sofresse muito. Os filisteus saqueavam as cidades, roubavam as colheitas e escravizavam o povo, trazendo grande dor e sofrimento para as tribos israelitas. Nesse contexto, Deus, que nunca abandona seu povo, levantava juízes para ajudar e libertar as tribos de Israel. Os juízes eram líderes escolhidos por Deus em momentos específicos, quando o povo clamava por socorro. Eles não eram reis, mas tinham a missão de restaurar a paz e guiar as tribos durante tempos de crise. Esse ciclo se repetia ao longo do livro de Juízes. O povo de Israel se afastava de Deus e caía em pecado. Deus permitia que inimigos os atacassem como forma de disciplina. E quando o sofrimento se tornava insuportável, o povo clamava a Deus. Deus então levantava um juiz para libertá-los. Entre os juízes, havia líderes como Débora, uma profetisa que liderou o povo em batalha contra os cananeus. Gideão, que com apenas 300 homens venceu um exército muito maior. E Sansão, que com sua força enfrentou e derrotou muitos filisteus. Cada um desses juízes foi levantado por Deus para um propósito específico, e todos eles agiram em momentos de crise para trazer libertação e paz. Sangar foi um desses juízes improváveis. A Bíblia não nos conta muitos detalhes sobre sua vida ou suas qualificações antes de ele ser chamado por Deus. O pouco que sabemos já é suficiente para mostrar sua importância. Em Juízes 3:31, lemos que Sangar, com uma simples vara usada para guiar bois, derrotou 600 filisteus e libertou Israel. Isso nos mostra que, em um momento de grande necessidade, ele se destacou como um herói que, com coragem e confiança em Deus, agiu para proteger o povo. O título Filho de Anate é mencionado junto com o nome de Sangar, mas a Bíblia não explica seu significado exato. Isso pode indicar que Sangar era de uma região específica ou que seu título tinha algum significado cultural. No entanto, o mais importante é que, independente de sua origem ou posição, ele foi escolhido por Deus para ser um juiz e defender o povo de Israel em um momento crítico. Durante esse período, as tribos de Israel estavam desorganizadas.
e não tinham um exército centralizado para se defender dos ataques dos filisteus. Por isso, Deus levantava pessoas comuns, como Sangar, para enfrentar os inimigos e proteger seu povo. O que aprendemos com isso é que Deus não escolhe líderes com base em suas habilidades ou recursos humanos, mas sim em sua disposição de confiar e obedecer a Ele. Sangar se encaixa nesse padrão de juízes que foram levantados em momentos de desespero para salvar Israel. Mesmo que a história de Sangar seja contada em poucas palavras, ela é parte importante desse ciclo maior que vemos ao longo do livro de Juízes. O povo de Israel se desviava de Deus, enfrentava a opressão dos inimigos e, ao clamar por ajuda, Deus respondia levantando alguém para salvá-los. Sangar se tornou parte desse processo ao agir em um momento crucial, usando o que tinha em mãos para defender o povo. Entender o contexto histórico e o papel dos juízes nos ajuda a ver a importância do que Sangar fez. Ele se levantou em um momento em que Israel estava fragmentado e sem esperança, e com um ato de coragem, ajudou a trazer paz e segurança. Mesmo com uma história curta, Sangar é um exemplo de como Deus usa pessoas comuns e ferramentas simples para realizar grandes feitos. Sua história nos mostra que, mesmo em tempos de dificuldade, Deus está presente e disposto a agir para proteger e libertar seu povo. Sangar aparece na Bíblia de forma rápida, mas o que ele fez foi realmente impressionante. Em Juízes 3:31, a Bíblia nos conta que ele derrotou 600 filisteus usando uma aguilhada de bois. Mas o que isso significa? Vamos entender com mais detalhes para que possamos ver a importância dessa ação e o que ela representa. A aguilhada de bois era uma ferramenta simples, usada por fazendeiros para guiar os bois durante o trabalho no campo. Ela tinha um formato de bastão longo, geralmente feito de madeira, e na ponta havia uma parte afiada. Feita de metal ou madeira endurecida, a ponta servia para cutucar os animais e fazê-los seguir na direção certa. Em outras palavras, era algo comum na vida das pessoas daquela época, especialmente para quem trabalhava com agricultura e criação de gado. O interessante é que a aguilhada de bois não era uma arma. Ela não foi feita para batalhas, e aos olhos de qualquer pessoa, não parecia ter grande utilidade em um combate. Sangar, porém, usou essa ferramenta comum para enfrentar 600 guerreiros filisteus, que eram inimigos bem armados e preparados para a guerra. O fato de ele ter usado uma ferramenta tão simples mostra algo importante. Sangar estava pronto para lutar com o que ele tinha em mãos. Ele não hesitou ou esperou por uma arma melhor. Ele agiu com coragem, mesmo que aos olhos humanos ele estivesse em desvantagem. Os filisteus, como já sabemos, eram um povo que tinha muita experiência em batalhas. Eles eram conhecidos por sua força e por suas armas de ferro, algo que dava uma grande vantagem contra os israelitas, que não tinham o mesmo tipo de equipamento. Quando Sangar se levantou para enfrentá-los, ele fez isso sabendo que, por suas próprias forças, seria impossível vencer. Mas Sangar confiou em Deus. Ele sabia que, com Deus ao seu lado, ele poderia superar qualquer dificuldade, mesmo que estivesse usando apenas uma ferramenta simples. A Bíblia não nos dá detalhes sobre como Sangar derrotou todos esses filisteus. Ela não explica se ele estava sozinho no campo e foi atacado de surpresa, ou se ele planejou essa investida. O que sabemos é que ele foi capaz de derrotar 600 guerreiros. E isso já nos mostra que ele tinha muita coragem e determinação. Além disso, o fato de ele ter conseguido essa vitória demonstra claramente que Deus estava com ele naquele momento. A história de Sangar se parece com outras histórias da Bíblia, em que Deus transforma o simples em algo grandioso. Podemos lembrar, por exemplo, de Davi, que derrotou o gigante Golias com uma pedra e uma funda. Outro exemplo é o de Moisés, que usou seu cajado para realizar milagres e ajudar o povo de Israel. No caso de Sangar, a aguilhada de bois, que era só uma ferramenta de trabalho,
se transformou em uma arma poderosa nas mãos de Deus. Isso mostra que, para Deus, o que importa não é o objeto em si, mas sim a fé e a disposição da pessoa que o utiliza. Quando confiamos em Deus e entregamos a Ele o que temos, Ele é capaz de fazer coisas incríveis, mesmo com os recursos mais simples. O versículo em Juízes 3:31 diz que Sangar, ao derrotar os filisteus, libertou Israel. Isso quer dizer que sua ação teve um impacto muito grande para o povo. Ao enfrentar e vencer aqueles inimigos, ele conseguiu proteger as tribos israelitas e dar a elas um tempo de paz. Mesmo que a Bíblia não diga quanto tempo durou essa paz, sabemos que a vitória de Sangar trouxe um alívio significativo, porque os filisteus eram uma ameaça constante. Eles atacavam as tribos de Israel repetidamente, trazendo dor e sofrimento. Sangar, ao vencer uma batalha tão grande, interrompeu esses ataques e trouxe uma libertação temporária. Outro ponto importante é que, ao usar a aguilhada de bois, Sangar nos ensina que não é preciso ter armas sofisticadas ou habilidades especiais para fazer algo significativo. O que ele fez foi agir com fé, usando o que ele tinha à disposição e confiando que Deus faria o restante. Isso é um grande exemplo de como, muitas vezes, não precisamos ter todos os recursos ou esperar pelas condições perfeitas para agir. Deus pode usar o que temos, por mais simples que pareça, para realizar algo grandioso. A vitória de Sangar é um exemplo claro de que, quando agimos com coragem e colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos capacita e nos dá a vitória. Mesmo que a situação pareça difícil ou impossível, como enfrentar 600 guerreiros com uma simples vara, Deus é capaz de transformar qualquer situação e fazer o impossível acontecer. Sangar, ao agir com o que tinha, demonstrou que a verdadeira força não vem das ferramentas ou das circunstâncias, mas da confiança em Deus. Essa história também reforça a ideia de que, na Bíblia, Deus muitas vezes escolhe pessoas improváveis e usa recursos simples para mostrar seu poder. Sangar, que provavelmente era um fazendeiro, se tornou um herói e um libertador de Israel, mesmo sem um exército ao seu lado. Sua coragem e fé servem como um exemplo para nós hoje, mostrando que, independentemente dos recursos que temos ou das circunstâncias em que nos encontramos, Deus pode nos usar para fazer grandes coisas quando confiamos nele. A vitória de Sangar foi muito mais do que um simples ato de bravura. Quando a Bíblia nos diz que ele derrotou 600 filisteus, não é apenas uma contagem de inimigos. É um sinal claro do impacto que sua ação teve sobre Israel. Naquele tempo, os filisteus eram um dos maiores inimigos das tribos israelitas. Eles eram organizados, fortes e tinham armas de ferro, algo que os israelitas não possuíam. Além disso, os filisteus eram uma ameaça constante, atacando as tribos repetidamente e trazendo muito sofrimento para o povo. Quando Sangar derrotou 600 filisteus, ele não apenas venceu uma batalha, ele interrompeu temporariamente a opressão que Israel sofria. A Bíblia nos diz que, com essa vitória, Sangar libertou Israel. Esse termo, libertou, é significativo porque mostra que, por meio de sua ação, Sangar trouxe alívio e paz ao povo de Deus. Em um tempo de desunião e vulnerabilidade, a vitória de Sangar deu ao povo de Israel um período de tranquilidade, um momento em que eles puderam se recuperar e viver sem o medo constante dos ataques inimigos. A expressão libertou Israel sugere que o impacto dessa vitória foi sentido por todo o povo. Não foi apenas um pequeno grupo que se beneficiou do feito de Sangar. Sua ação teve um efeito amplo, trazendo alívio para as tribos que estavam espalhadas e sofrendo. Isso também reforça o papel de Sangar como juiz. Mesmo que sua história seja contada em um único versículo, ela deixa claro que ele cumpriu a missão dada por Deus de proteger e defender Israel. Ele foi um líder que, em um momento crítico, agiu para trazer liberdade e segurança. Além do efeito imediato de sua vitória,
A ação de Sangar também serviu para mostrar ao povo de Israel que Deus estava presente e agindo em seu favor. O povo muitas vezes se esquecia de Deus e se desviava dos seus caminhos, mas, quando clamavam por ajuda, Deus sempre respondia, levantando um líder para salvá-los. A vitória de Sangar foi uma prova de que Deus não havia abandonado Israel, mesmo em meio à desunião e ao pecado. Ao usar Sangar para derrotar os filisteus, Deus estava mostrando ao povo que ele ainda cuidava de suas tribos e estava disposto a intervir para protegê-las. A vitória de Sangar também teve um impacto moral e espiritual. Para um povo que estava desorganizado e vulnerável, ver alguém se levantar e enfrentar tantos inimigos com sucesso trouxe esperança. Sangar não era um guerreiro treinado, mas mesmo assim foi usado por Deus para derrotar um exército inimigo. Esse exemplo mostrou ao povo que quando se colocam à disposição de Deus, coisas grandiosas podem acontecer, independentemente das habilidades ou recursos que possuam. Sangar, ao agir com coragem e confiança, se tornou um exemplo vivo do poder de Deus, agindo através de pessoas comuns. Outro ponto importante é que a vitória de Sangar não apenas trouxe alívio imediato, mas também serviu como um lembrete para o povo de que Deus era a fonte de sua força e proteção. Ao verem que alguém como Sangar, com uma simples vara, foi capaz de derrotar 600 guerreiros, o povo de Israel poderia se lembrar de que Deus usa aqueles que confiam nele e que, com Deus ao lado deles, tudo é possível. Esse feito heróico fortaleceu a fé e a confiança do povo, lembrando-os de que a vitória e a proteção vêm de Deus, e não de suas próprias habilidades. O impacto de Sangar, então, vai muito além de uma vitória militar. Ele se tornou um símbolo de como a fé em Deus pode transformar qualquer situação e de como Deus está sempre pronto para responder ao clamor do seu povo. Ao agir com coragem, Sangar ajudou a restabelecer a confiança do povo em Deus e mostrou que, mesmo em tempos de crise e desordem, Deus ainda levanta pessoas para trazer libertação e esperança. Além do impacto espiritual e moral, a vitória de Sangar teve um efeito duradouro em Israel. A paz temporária que ele trouxe permitiu que o povo se reorganizasse e se fortalecesse novamente. Cada vitória contra os inimigos dava ao povo uma chance de se reerguer e se lembrar do que Deus havia prometido a eles. Sangar, com sua ação, deu a Israel mais um desses momentos de recuperação. O fato de que a Bíblia destaca o número exato de inimigos que Sangar derrotou também nos mostra a grandiosidade de seu feito. 600 filisteus não eram apenas um pequeno grupo. Era um verdadeiro contingente militar que representava uma ameaça real e poderosa. Sangar, sozinho, enfrentou essa ameaça e venceu. E isso reforça que Deus estava com ele, capacitando-o para cumprir a missão que tinha sido dada a ele. Por fim, a vitória de Sangar é uma prova de que, mesmo com recursos limitados, quando confiamos em Deus e agimos com fé, Ele pode transformar qualquer situação. Sangar não esperou por armas melhores ou por um exército ao seu lado. Ele usou o que tinha, confiando que Deus faria o resto. Esse exemplo nos mostra que, quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele é capaz de multiplicar nossos esforços e nos dar a vitória, não importa o quão impossível a situação pareça. A história de Sangar nos lembra que a verdadeira força não está em armas ou em números, mas em Deus. Ao verem que um homem comum, com uma ferramenta simples, foi capaz de derrotar tantos inimigos, o povo de Israel teve mais uma prova do poder e do cuidado de Deus. Sangar, com sua coragem e sua fé, se tornou um herói para o povo e um exemplo de como Deus continua a agir em favor de seu povo, mesmo nos tempos mais difíceis. A história de Sangar, mesmo curta, nos ensina lições importantes sobre fé e coragem. A primeira lição é que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas habilidades ou recursos. Sangar era alguém comum, mas Deus o escolheu para ser um libertador. Isso mostra que o mais importante para Deus é a disposição de confiar nele. Outra lição
é que Deus pode usar o que temos em mãos para realizar grandes feitos. Sangar usou uma aguilhada de bois, uma ferramenta simples, mas Deus a transformou em uma arma poderosa. Isso nos ensina que não precisamos ter os melhores recursos para vencer desafios, mas sim confiar que Deus pode usar o que temos. Por fim, a história de Sangar nos lembra que a coragem e a fé em Deus são fundamentais. Mesmo enfrentando um grande número de inimigos, ele confiou que Deus estava com ele, e isso fez toda a diferença. Essa história nos desafia a agir com o que temos e a acreditar que Deus pode transformar situações difíceis em vitórias. A história de Sangar nos mostra como Deus usa pessoas comuns para fazer grandes coisas. E você quer saber mais sobre outros juízes que Deus levantou para libertar Israel? Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e descubra como outro herói bíblico enfrentou desafios e confiou em Deus para vencer. Não perca!